Teve uma época da minha vida que eu realmente pensei que eu ia morrer. E não era nem força de expressão, era ansiedade, pânico. A sensação é que eu tinha perdido completamente o controle da minha mente. E foi através do esporte que eu me resgatei. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre esse período da minha história. As minhas crises eram terríveis. Eu sentia o coração acelerar, falta de ar, tontura e um medo muito real, assim, de morrer. Mas o pior não era nem o que eu sentia no corpo, era o que passava na minha cabeça. O pensamento que vinha era: será que eu vou viver assim para sempre? Será que eu nunca mais vou conseguir viver de uma forma normal, tranquila? E isso me desesperava muito. Eu chorava, achava assim que nunca ia passar. Olha, eu não desejo essa sensação para ninguém. A ansiedade, ela me tirou muita coisa, tirou a minha paz, complicou a minha vida financeira, porque eu fiquei assim nesse período paralisada, por mais de um ano praticamente. E eu não conseguia trabalhar. Eu tive que parar tudo mesmo e focar em mim, cuidar de mim para eu melhorar. A ansiedade e as crises de pânico me tiraram assim a alegria de viver, me tiraram momentos de viver bons momentos com os meus filhos, né? E o que mais me doía era saber que eles estavam presenciando toda aquela situação ali. E eu me cobrava muito porque eu estava sem condições, sem forças, sem controle, né, para criar e proporcionar uma vida melhor para eles. Por esse período eu praticamente deixei de viver, eu só sobrevivia. Eu deixei de correr atrás dos meus sonhos, de viver bons momentos. Eu tinha muito medo, mas eu sabia que eu precisava cuidar de mim. Acho que o que me ajudou na época foi que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então por mais que eu estivesse passando por tudo aquilo, eu pensava: tem que ter uma saída, eu preciso encontrar uma solução. E foi então que eu comecei a pesquisar histórias de pessoas que tinham passado por isso e tinham superado, tinham conseguido voltar a ter uma vida com qualidade. Busquei também muita informação sobre o que eu estava passando, sobre a ansiedade em si, sobre as crises de pânico. Eu acho que conhecimento é muito importante para a gente saber como agir, como buscar melhorar. E foi nesse momento que a corrida entrou na minha vida. Eu tinha passado com uma médica já, tinha tomado alguns medicamentos, mas não tinham me feito bem. E eu coloquei na minha cabeça, eu sou meio teimosa, que eu não queria viver medicada. Então eu ia buscar outras formas de melhorar a situação que eu estava passando, né? E aí uma médica me disse: você precisa mudar totalmente o seu estilo de vida, de como está no momento. Eu sempre amei fazer esportes, mas eu tinha parado, e então foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. E olha que na época eu morava na praia, então eu comecei a sair mais para caminhar ali na beira da praia, ver o mar, voltei a fazer exercícios, a me alimentar melhor, a ter um sono melhor, que o sono conta muito também. E aí então eu precisei mudar de cidade, voltar a morar em Ribeirão Preto. Eu fui morar num condomínio de prédios que tinha uma academia. Comecei a fazer academia lá e tinha piscina também, nadava de vez em quando. E eu comecei a ver muitas pessoas falarem bem da corrida. E eu pensei: por que não? Por mais que eu nunca tivesse gostado, eu nunca tive vontade de correr, né? Na época, pelo menos, pensei: por que não? Se for para me ajudar. E na época minha cunhada tinha começado a fazer corrida também. E ela me incentivou muito. Só que ela morava em outra cidade, aqui em Barretos, onde eu moro hoje. Falei: vou começar. Fui a primeira vez na academia do condomínio correr na esteira. Não foi uma sensação legal, não tenho boas recordações, porque eu comecei a correr, não deu nem um quilômetro. Assim, eu fazia um pouco de corrida, caminhava um pouco. De repente eu comecei a ter uma falta de ar e fui parar no hospital. Mas, na verdade, era ansiedade. Na segunda vez, já foi um pouco melhor. Pensei: na esteira não deu muito certo, vou correr ao ar livre. Lá tinha uma pracinha também, um espaço. Comecei a correr lá e eu estava sentindo um pouco de ansiedade antes de começar. E quando eu terminei, tinha passado. E aquilo me deu estalo. Eu falei: nossa, que maravilha, encontrei algo que realmente me ajudou, né? Vou me firmar então. E motivada pela minha cunhada, que estava numa assessoria de corrida, comecei também a fazer parte dessa assessoria para buscar um suporte. No começo eu confesso que não foi nada fácil, porque quem tem crise de ansiedade, geralmente o coração começa a disparar. E quando você vai fazer um esporte, na corrida você começa a correr, seu coração, seu batimento cardíaco vai acelerar também, faz parte. Só que na minha cabeça apitava assim um alerta: é uma crise, está começando uma crise, porque o seu corpo ele fica em estado de alerta, né? Então muitas vezes eu tinha que parar, por mais que eu tivesse resistência para correr mais, eu tinha que parar, respirar fundo, trabalhar minha mente, pensar: é da corrida, é do exercício, não é uma crise de ansiedade.
e tinha que caminhar, enfim, tive que ter muita paciência comigo mesma. Mas assim, desde o começo eu estava consciente de que eu não ia me comparar com ninguém, porque cada um tem o seu processo, tem a sua história, né? Ninguém sabe o que se passa por trás ali do nosso sorriso. E eu agradeço também muito ao meu treinador de corrida, o Carlos, que ele foi lembrar de tudo que a gente passou assim, não é fácil. Continuando. Então, assim, eu agradeço muito ao Carlos, que desde o início eu fui muito aberta com ele e ele foi aberto a me receber, né, ouvir minha história. Ele me acolheu, entendeu o meu processo, entendeu e respeitou o meu processo, né? Então, ele sempre teve muita paciência comigo e foi com a ajuda dele que depois de 1 ano e meio, para quem nem gostava de correr, começou com toda essa dificuldade, que eu participei da minha primeira meia maratona. Então eu agradeço muito assim o incentivo dele e o apoio. E durante todo esse tempo, assim, mesmo sem vontade, eu tentava ir, né? Porque toda vez que eu ia, eu voltava assim muito melhor. A corrida sempre me fez muito bem desde o começo, mas foi tudo assim muito gradual. Até que chegou um momento que eu percebi, nossa, eu tô melhor, muito melhor. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu voltei a viver, voltei a sonhar, a correr atrás dos meus sonhos, tirar os planos, né, do papel, mas ainda é um processo, né? Porém, eu agradeço muito, assim, a ter começado na corrida, porque me ajudou demais a fortalecer a minha mente, a acreditar mais em mim. Mudou a minha vida para melhor. Correndo, eu aprendi a lidar com desconforto, né? A respirar no meio do caos e a continuar mesmo com medo. Teve uma coisa também que eu acho, até hoje, né, que me ajuda bastante, me ajudou e me ajuda bastante, assim, a controlar a minha mente, a aprender a me ouvir, que é correr sem música. Algumas vezes eu corri com fone, mas a maioria e até hoje eu corro sem música. Então aprendi muito assim a ouvir meu corpo, a entender quando eu estou começando a sentir ansiedade ou quando é um cansaço físico mesmo, a controlar meus pensamentos, não exatamente controlar, né? Mas quando vem algum pensamento ruim, assim, tentar a não focar nele, focar em outra coisa. E a corrida para mim muitas vezes ela é como uma meditação. Eu aproveito esses momentos, principalmente quando eu corro em lugares bonitos, a admirar o céu, os pássaros, as flores, as pessoas, né, que estão passando, porque quem tem ansiedade acaba vivendo muito no mundo aéreo, né, aqui na mental. Então é importante quando a gente consegue ter esses momentos de mindfulness, que é quando a gente consegue focar no presente, né, viver realmente o presente. A ansiedade é muito com o futuro. Então, isso me ajuda bastante a manter o foco, correr sem fone, manter o foco ali no que eu estou fazendo. E se você hoje também está passando por isso, acredite, você não está sozinha e isso vai passar. Eu sei o quanto que é difícil, tem momentos assim que a gente não tem, parece que não tem mais esperança, né? Mas calma, respira. É subir um degrauzinho por dia, sabe? Um degrauzinho de cada vez. E talvez o seu caminho também esteja em praticar algum esporte, em movimentar o corpo. Não precisa ser corrida, pode ser qualquer outro esporte, não precisa ser perfeito. Vá sem comparação, sabe? Para cuidar de você mesmo. Muda sua rotina, muda seus hábitos, tenta dormir melhor, comer melhor, ter contato com a natureza, ingerir bastante água, alimentar o seu corpo, sua mente com notícias boas, com coisas boas, porque tá tudo interligado, né? Mente, físico e emocional. Busca também por informação, entender o que você tá passando. Eu também achei que nunca fosse conseguir mudar a minha realidade, sair daquele momento terrível que eu estava vivendo. Mas hoje eu tô aqui, grata por ter superado muita coisa e foi o esporte que me abriu essa porta. E eu estou aqui. Hoje eu posso dizer que novamente vivendo, tentando cada dia melhorar mais e mais e sendo muito grata por todo dia ter uma nova oportunidade. E acredite que você também pode, você também consegue. Ah, e claro, sempre que você precisar e puder, busque ajuda profissional. E essa é uma parte da minha história. Eu espero que te inspire e te ajude a escrever a sua história também com mais fé e felicidade.